Meu nome é Maria Sara de Lima Dias, eu sou, psicóloga, sou doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e junto com a nossa equipe aí componho então a organização deste evento, né, que é a nossa terceira conferência de teoria histórico-cultural, ciência, tecnologia e sociedade. Vou me descrever, né, eu sou uma mulher de 50 e poucos anos, não sendo muito específica, loira, cabelo comprido, estou vestindo uma blusa azul, uso óculos, ah, grandes, né. Eu acho que basicamente é isso. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência. O modo mais aparente de dizermos, assim, o significado de uma conferência é o que nos aproxima de Vygotsky. Cada participante da conferência, de modo direto ou indireto, é defensor dos direitos humanos, da vida, uma vida que é relacional e interacional para o bem de todos. Toda a conferência tem um caráter filosófico, enquanto discutimos algo. É como se fôssemos transformando nossas dúvidas, nossas incertezas e criando novos valores, apontando outras alternativas. A conferência cria um campo de atenção dialógica que está no encontro com o outro. Por isso a presença de vocês aqui é fundamental, né? Oferece outros caminhos de um direito para o desenvolvimento humano ampliado, que é algo que Vygotsky sempre intencionava, né? A partir de agora não podemos mais esquecer, nem deixar de esquecer que temos esperança. Nesta conferência não nos deixaremos sós ou abandonados. Nesta conferência, a luz é a nossa responsabilidade de nos proteger, nos apoiar, superando todos os enganos e alcançando agora uma ideia de que somos um só. Somos aquele que nos une, somos outro, temos condições, meios de sermos valiosos em nosso conhecimento. Podemos apenas ser nós mesmos. O volume das nossas forças nos faz humanamente relacionais, interacionais, somos seres em interação, somos seres em relação. Lembremos que as pessoas mais sábias que poderiam criticar as almas desses heróis também foram mortas por falta de filosofia, de sociologia, de conhecimento, de ciência, por falta de ética. Foram almas heróicas mortas pela Covid. Nesse momento, então, da conferência, gostaria de falar que não vivemos sós. Esses ausentes, todos eles vivem também em nós. E a crueldade desses tempos em paz é uma guerra silenciosa sem trégua. E devemos lutar até quando pudermos. Lutar contra o negacionismo, contra a ideologia que está aí, uma prática que já é bastante conhecida, uma prática que a gente vivencia em nosso cotidiano. Devemos proclamar nossos saberes, devemos afirmar que somos mestres, que somos pessoas em busca do conhecimento, que vivemos no presente para debater o futuro, para construir a nossa própria história. Uma história humana que é coletiva, uma história humana que é de transformação. Devemos, desta forma, interagir. A conferência quer conferir, quer demarcar pontos de entendimento, saber as contradições, encontrarmos juntos os meios de superação das nossas dificuldades cotidianas. A terceira conferência faz com que possamos conhecer juntos as mais diversas concepções de realidade. O tema de estudo é o campo CTS e entende que a partir de Vygotsky as relações e interações é que conferem ao nosso aprendizado um caminho significativo de mudança e de construção permanente. As interações são os modos em que delegamos as nossas posições. Mais do que tudo, nós criamos signos, que eles venham a se tornar conjugados, simbólicos, que mudem, que deem um salto qualitativo acima de significados impostos e que a gente consiga, através da psicologia cultural,
oferecer caminhos para o desenvolvimento da formação humana. O campo CTS afirma a tecnologia. A tecnologia não pode ter um efeito negativo. O condicionamento da sociedade leva a tecnologia a um desenvolvimento que foi ocupado de um modo que impõe moralidades, colonização de culturas, que está aí posto naquilo que a gente vê diariamente. Aquecimento global, a fome, a desesperança e a guerra, né? Nós temos que nos apropriar de uma tecnologia que seja social, que seja voltada para o bem comum. Nós temos que nos apropriar de uma tecnologia que seja um conceito ampliado, uma tecnologia que seja entendida como uma construção social e histórica do homem para o bem da humanidade. É essa tecnologia que nós temos que ir atrás, né? Somos produtos e produtores de tecnologia, então temos que somar a nossa voz a essa diferença, né? Uma tecnologia para o bem comum, para a vida planetária. Não há nada acima da vida, né? É o nosso maior bem, é aquilo que tem mais valor. Então, neste momento, eu agradeço a presença de cada um de vocês, porque é o legado de vocês, é o tempo de vocês, é o tempo de vida de vocês, e vocês estão aqui e dão sentido à minha vida, dão significado a esta conferência. Essa conferência é feita para vocês com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, de forma que a gente saia daqui diferente do que entrou. De forma que a gente saia daqui mais unido, mais fortalecido e acreditando em novos valores desta sociedade que pode ser transformada, que deve ser transformada, né? Por valores da ética e do bem-estar, né? Que avance. Devemos debater, é lógico, na pandemia, o mal, o horror das mortes do Covid, mas devemos debater também o negacionismo, enfrentar essas posições de uma forma política e consciente. Nós somos os cientistas, vamos assumir isso, esse nosso lugar na sociedade. Nós somos os pesquisadores, nós somos aqueles que têm algo a dizer sobre ciência, sobre tecnologia e sobre sociedade. Esse nosso saber, ele deve ser exposto, deve ser visibilizado. O nosso pensamento deve promover essa diversidade, essa pluralidade, essa aceitação do diverso, do diferente. Então, em nome de todos, do comitê organizador, do comitê científico, de todos que contribuíram para a elaboração desta conferência, dou boas-vindas a todos vocês. E agora, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco sobre Vygotsky, sobre a atualidade do pensamento de Vygotsky, que vocês podem encontrar, então, nas atividades de extensão que nós realizamos através do grupo de leitura de Vygotsky. Vocês podem encontrar, então, nos nossos livros que estão gratuitamente oferecidos na internet, que são produtos de pesquisa, resultado do nosso desenvolvimento teórico, trabalhando então com a epistemologia e a teoria da subjetividade e a perspectiva da teoria histórico-cultural. Então, quero falar um pouquinho para vocês sobre Vygotsky, sobre o legado e sobre a contemporaneidade do pensamento desse autor que foi durante muito tempo esquecido, um autor que foi abandonado, um autor que foi mal interpretado, né, e que até hoje a gente convive com leituras diversas, né. Trazer um pouquinho para vocês, então, o legado desta obra, o legado dessa história, que é a história de Vygotsky. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Bem-vinda, professora Leonor Canteira, nossa convidada Muchas especial. gracias. Eu vou falar em português, pero tenemos uma tradutora de Libras. Agora, não sei se estão vendo a apresentação. Sí. Sim? Tá.
Então, o objetivo da conferência, o tema da conferência é a justiça social e o direito à vida no planeta. A participação de cada um de vocês é muito importante. Lev Vygotsky tem uma profunda relação com o campo CTS, porque contribui na construção desse conhecimento das relações intersubjetivas que se dão nos espaços formativos da educação humana. A nossa expectativa é de que essa conferência possa promover uma conscientização da importância da igualdade entre os povos, do respeito à diversidade cultural, do direito à vida, que é um fato essencial no combate, no debate sobre o desenvolvimento do conhecimento científico. Devemos incorporar a interdisciplinaridade nas nossas pesquisas, nas novas ciências, nas reformulações teóricas, a fim de construir uma ampla rede de relações de aprendizagens colaborativas que possam ser efetivas na construção de uma sociedade cada vez mais justa e democrática. O ser humano, por sua origem e natureza, ele não pode existir, nem conhecer qualquer tipo de desenvolvimento de sua espécie como uma mônada isolada. Ele tem necessariamente o seu prolongamento nos outros. Tomado para si, ele não é um ser completo. Então, os fatores mais importantes no desenvolvimento humano são as interações com os outros, aqueles que são os portadores das mensagens da cultura. O papel fundamental na teoria de Vygotsky cabe aos signos, aos diferentes sistemas semióticos, que do ponto de vista genético têm relação com a comunicação e com a função do desenvolvimento individual. Só um pouquinho. Certas categorias são fundamentais no desenvolvimento teórico de Vygotsky: a atenção voluntária, a memória. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque tem alguém, eu tenho que permitir que as pessoas entrem na sala. Então, depois eu coloco a apresentação para vocês, que aí fica mais fácil, né? Então, voltando a falar um pouco sobre Vygotsky. Vygotsky morreu com 38 anos de idade, mais de meio século após a sua morte. Depois da publicação de suas obras póstumas, nós temos, então, um autor de renome internacional, um autor de vanguarda. A originalidade, a criatividade da produção científica de Vygotsky está muito adiante do nosso tempo, né? Era uma época histórica, revolucionária, e nessas épocas de revolução, parece que o pensamento humano fica mais sensível, mais criativo, né? Então, esse é o autor que nasceu na Bielorrússia e que faleceu de tuberculose muito cedo, deixou um legado, né? Uma obra com mais de 200 artigos científicos, e que, em função da própria ditadura, do contexto social, histórico vivenciado, não chegaram a público, né? As obras de Vygotsky foram conhecidas no Brasil somente na década de 80, vindo através de uma leitura, de uma tradução norte-americana. Então, nessa tradução dos dois principais livros, que é Pensamento e Linguagem, a Formação Social da Mente, nós temos uma obra recortada, uma obra que não é completa, né? Vygotsky passa a ser aquele autor lido dentro da psicologia contemporânea brasileira pelo olhar dos psicólogos norte-americanos, que são cognitivistas. Então, a gente tem uma obra muito recortada, né? Então, o que acontece é que a grande parte, né, do trabalho de Vygotsky, que envolve língua, linguística, estética, literatura, filosofia, história,
só vai ser publicada muito remotamente, né? Somente após a morte de Vygotsky. Então, nós temos algo que a gente chama de obras completas ou obras escogidas, que contém parte das obras de Vygotsky que foram preservadas. Vocês podem encontrar no 6º volume toda a biografia do autor, né? Ao final do 6º volume das obras escogidas, vocês têm toda a biografia do autor. Mas ainda hoje nós podemos afirmar que todo o legado de Vygotsky ainda não está publicado, né? Temos muitas obras ainda inéditas, muitas obras ainda a virem, né, a ser traduzidas, agora numa versão mais completa, numa versão que não retira, então, o olhar marxista da obra, ou o aporte filosófico da teoria marxista da obra, e que foi traduzida, então, para o espanhol, né? Então, as obras escogidas a gente ainda não tem uma versão em português, mas temos uma versão muito boa dos 6 volumes em espanhol, né, da editora Machado Guerreiro, que permite que a gente, então, aprofunde a leitura, o olhar sobre esse complexo sistema teórico que Vygotsky nos apresenta. É um sistema teórico que traz muitos conceitos, né, mas não é uma obra acabada. Se a gente tivesse que definir algumas palavras-chave para mencionar a teoria de Vygotsky, eu penso que relação seria uma dessas palavras. Interação social seria outra palavra, né? A outra palavra fundamental é mediação, né? Como o professor é o mediador, né? Como os instrumentos são mediadores. ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é um outro conceito fundamental da obra de Vygotsky. Um outro conceito, o conceito de sentido e significado, né? A diferença entre o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento do pensamento. Então, linguagem e pensamento caminham, né, em paralelo no processo de desenvolvimento, se cruzam, são linhas que se cruzam, há sempre esse processo dialético, relacional na teoria de Vygotsky. Um outro conceito é o conceito de signo, o conceito de cultura, né? É fundamental a história dos processos psicológicos, é fundamental uma análise histórica, uma análise cultural, a ideia de instrumentos, de signos, de significados, da própria semiótica, né? E a Persivânia, que é o conceito que integra, então, a uma relação, uma unidade entre o cognitivo e o afetivo, né? Essa unidade cognitiva afetiva. Quer dizer, Vygotsky é um dos primeiros autores a pensar as emoções humanas e a influência da emoção humana e da emocionalidade no processo de aprendizado, né? Então, são aspectos, assim, extremamente importantes do legado da teoria de Vygotsky. Agora, se a gente fosse juntar, né, todas essas palavras, função complexa, superior, signo, significado, relações, qual seria, então, uma única expressão para definir a teoria de Vygotsky? Seria uma teoria sócio-histórica, cultural, do desenvolvimento mental e das funções complexas superiores. Mas a gente utiliza a expressão teoria histórico-cultural, né? Então, Vygotsky é o autor da teoria histórico-cultural, essa teoria que integra, então, todas essas palavras. Mas é importante dizer que a sua obra não é acabada, né? Como Vygotsky morreu de tuberculose aos 38 anos, e deixou mais de 200 obras escritas, milhares de artigos científicos, alguns traduzidos em mais de 20 idiomas, o que acontece é que a sua obra é incompleta. Então, ele é um sistema teórico inacabado.
e por isso mesmo permite que nós, pesquisadores, usemos a nossa criatividade, a nossa originalidade no desenvolvimento e na utilização desse sistema teórico. Então é muito importante compreender que as ideias fundamentais da psicologia, esses princípios, eles podem ser construídos e apropriados por outras áreas, por outras psicologias, né? Vygotsky, nesse sentido, compreendia a interdisciplinariedade, né? O mais fundamental é entender, no processo de desenvolvimento humano, somente através do outro, da relação com o outro, né, que nós nos tornamos humanos. Então, todo o desenvolvimento está fundido, enraizado no social. As relações que nós estabelecemos com o mundo, com a realidade, são, desde o início, relações sociais, né? Quando você pensa um bebê, ele não sobrevive sem a relação social, né? Então, mesmo um bebê é um ser social no mais elevado grau. Por sua natureza, por sua origem, o ser humano não pode, né, se desenvolver, ele não é um ser completo, né? Então, as interações, a interação com o outro, né, é através do outro, através dos pais, da família, que o ser humano toma contato com a cultura, né? Aprende a linguagem, aprende os processos culturais, né? Então, do ponto de vista genético, do desenvolvimento genético, todos os sistemas semióticos entram na constituição do ser humano através da comunicação, né? É a comunicação que permite que nós utilizemos, então, esses instrumentos, né? Categorias fundamentais de Vygotsky, quando a gente pensa, né, então nós teríamos funções simples, ok? Que são próprias de todos os animais, mas temos funções que nos distinguem, que são as funções complexas e superiores. Essas são eminentemente humanas, né? A memória, a atenção voluntária. A atenção voluntária, ela é muito precoce, né? O ser humano consegue dirigir a sua atenção desde muito pequeno, né? E aí vocês têm uma distinção entre o pensamento egocêntrico, desenvolvido por Piaget, né? E a visão de controle do próprio comportamento e do desenvolvimento da percepção e da atenção do ponto de vista de Vygotsky, né? Que é essa diferenciação. Então, em termos, né, de localização histórica, Piaget e Vygotsky são autores contemporâneos, né, mas Piaget vive muito mais, né, ele vai morrer com 82 anos, se não me engano, e a sua obra toda é publicada em vida, né, então ele tem esse tempo de divulgar, né, a própria obra. Então, muitas vezes, na pedagogia, na educação, é um autor mais referenciado ainda no Brasil do que Vygotsky. Mas é fundamental entender que, né, quando o Vygotsky vai explicar a gênese, né, do desenvolvimento das funções mentais superiores, ele faz a partir da conduta semiótica, ou seja, da colaboração social, né? Mesmo nos estágios mais avançados, permanece como o nosso modo de funcionamento. Então, a história do desenvolvimento das funções mentais, ela parece como uma história de próprio desenvolvimento, de transformação de instrumentos no comportamento social. Isso tudo vai trazer instrumentos psicológicos de organização psíquica individual, né? Que é aquilo que a gente chama do autocontrole, né? O controle do próprio comportamento. Então, no processo de aquisição da linguagem, esta linguagem é um instrumento importante, porque vai desenvolver estruturas psicológicas. Nós desenvolvemos, então, uma linguagem que é relacional e, ao mesmo tempo, uma linguagem interior, uma memória lógica,
Então, o processo de desenvolvimento humano, ele não é tomado isoladamente. Há sempre uma mudança de qualidade, qualitativa, né? Na nossa memória, na lógica, no pensamento verbal, né? Então, esse processo de aquisição da linguagem é que faz com que o ser humano consiga se inserir na interação social e se apropriar dos produtos da cultura. Então, a cultura acontece, né, no desenvolvimento humano a partir da interação. Então, a gente chama normalmente de interação social ou interação sociocultural, né? Então, a ideia central, pegando uma frase de Vygotsky, é a seguinte: tudo que é humano tende a se objetivar nas obras, ok? E a tarefa da psicologia seria pesquisar, então, esses conteúdos mentais, né, esses fatos descritos da civilização, ou discernir a natureza das operações mentais, né? Qual que seria essa natureza destas operações mentais? Na aquisição da cultura, ele centraliza a ideia, então, de que nós temos processos mentais que são desenvolvidos a partir de diferentes instrumentos, técnicas, tecnologias. Okay? Quando o homem assimila, portanto, uma tecnologia, uma cultura, ele consegue orientar a si mesmo, seu comportamento e influenciar suas próprias funções mentais. Então, cria-se um gigantesco sistema de estímulos artificiais na cultura, a partir desses instrumentos técnicos e tecnológicos, a partir dos quais o homem domina seus estados cognitivos, emocionais, interiores. É lógico que nem todos os homens têm acesso, né, a todos os instrumentos, técnicas e tecnologias criadas ao longo da história. Mas esses instrumentos servem para que o homem utilize esses objetos para controlar uma realidade exterior, mas, ao mesmo tempo, existem esses instrumentos que são orientados ao próprio homem, são utilizados para controlar, coordenar as suas próprias capacidades, né? Então, Vygotsky diz que nem a mão, nem a inteligência humana estão privadas dos instrumentos que são necessários. Eles permanecem impotentes. Inversamente, o reforço do poder não é o uso do instrumento, mas perceber que eles são auxiliares fornecidos pela cultura, né? A cultura criou, assim, poderosos instrumentos que são auxiliares, instrumentos, aparelhos, tecnologias, todos esses instrumentos sustentam também nossos processos psicológicos. Desde o homem mais primitivo lá, da idade da caverna, né, que cria uma pedrinha para contar o número de pássaros ou de aves presentes na natureza, até aquele que faz marcas na madeira a fim de contar o tempo, preservar a lembrança mnemônica de um tempo histórico. Então, esses bancos de dados informatizados mais primitivos, até as tecnologias mais modernas de informação, de comunicação, eles ampliam, né, a capacidade humana de pensar sobre a realidade, né, de refletir. Então, são instrumentos psicológicos poderosos, né? Se nós viemos com um aparato ontogenético, biológico limitado, as tecnologias, os instrumentos ampliam e muito a nossa capacidade humana e a nossa capacidade de reestruturação do nosso pensamento, usando esses auxiliares de interação. Então, eles são pilares, são
partes deste processo, né? São os instrumentos psicológicos que são também interiorizados, são semióticos, são práticas, procedimentos, meios de comunicação, estruturas de caráter intelectual, que estão sendo revolucionados, né, pelo desenvolvimento tecnológico que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, se vocês pararem para pensar, né, se não fossem todos esses instrumentos, essas tecnologias, né, e essa capacidade nossa de desenvolvimento, de comunicação e de técnicas conceituais, nós não conseguiríamos, então, sobreviver à pandemia do Covid. Agora é complexo, né, falar sobre a atualidade do pensamento de Vygotsky. Em primeiro lugar, eu acho que ela se concentra numa análise da realidade, né? Vygotsky, como um autor de base marxista, ele pensava, né, na sociabilidade, na formação de conceito, em algo que ocorre dentro do que ele descreve como SSD, ou Situação Social de Desenvolvimento. Então, cada criança em cada cultura, cada ser humano em cada grupo social diferenciado tem acesso diferenciado aos bens da cultura, e assim vai ter uma situação social de desenvolvimento também diferenciada. Então, essa situação social de desenvolvimento também marca a teoria de Vygotsky. Então, a contemporaneidade do pensamento de Vygotsky é partir da realidade concreta, né? Em primeiro lugar, a base materialista histórica e dialética da sua teoria. Em segundo lugar, partir da realidade concreta, né, das pessoas nos seus lugares, nos seus territórios, e das pessoas em relação. Tá? Outro achado, né, que eu acho que é fundamental quando a gente pensa sobre o legado da obra de Vygotsky, é o papel fundamental das emoções no desenvolvimento do pensamento, da aprendizagem. Isso aí a Denise de Camargo tem pesquisado há muito tempo, né? A Paula também está aí. Então, as práticas, as emoções, né, elas influenciam no aprendizado e no desenvolvimento, e a escola não pode mais, né, negar o efeito da teoria de Vygotsky, da atualidade da teoria de Vygotsky no estudo das emoções humanas. Ok? Durante muito tempo, a gente produz uma ciência de base racionalista, positivista, né? Que tende a se concentrar mais na cognição, na racionalidade, na cognição, né? E Vygotsky é um dos primeiros autores, então, que vai dar um suporte teórico para que a gente pense as emoções, né? Pense as emoções. Outro achado que eu acho que são fundamentais na atualidade, quando a gente pensa, né, a atualidade do construto teórico de Vygotsky, é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ok? As práticas de pesquisa no SCAR, né, as pesquisas empíricas que eu tenho visto são pesquisas que se concentram muito em até onde o aluno vai, né? A zona de desenvolvimento sozinho, a autonomia do desenvolvimento da aprendizagem, e até onde ele consegue ir quando enfrenta uma situação, um problema. Então, essa identificação da zona de desenvolvimento proximal é uma prática de pesquisa extremamente atual e está utilizando muito o referencial teórico de Vygotsky, do meu ponto de vista, ok? Então, práticas de pesquisa derivadas da análise do desenvolvimento proximal. Outro achado que eu acho que revela a atualidade e a contemporaneidade do pensamento de Vygotsky é a compreensão da temporalidade, ok? Compreender o homem como um ser
histórico e temporal, que sofre os efeitos do seu tempo histórico, né? Então, a percepção do tempo, né? Principalmente quando a gente vê aí o teletrabalho, o trabalho mediado pelo aparato. Então, a compressão do tempo e do espaço, a sensação de que esse tempo e espaço estão comprimidos, né? Então, essa análise do tempo, ou a compreensão dos efeitos da temporalidade na organização do pensamento e do comportamento humano também são práticas de pesquisa bem atuais, né? Outra vertente também estuda os processos de aprendizado da leitura, da interpretação, da escrita textual. A professora Miriam Pan é uma das autoras que vem desenvolvendo já há muitos anos, né, a influência, então, do pensamento de Vygotsky na leitura, né, nos processos de aprendizagem de leitura, escrita, interpretação, redação, texto, né. Outro aspecto que eu acredito é a compreensão da consciência, né, uma consciência que provoca mudanças na relação entre pensamento e linguagem, né. A questão da memória, né, uma memória seletiva, historicamente situada, então processos de pesquisa que envolvem memória remota também são atuais, revelam a atualidade da pesquisa do pensamento de Vygotsky. Eu trabalhei com a propriedade, né, de dois conceitos fundamentais de Vygotsky, que eu acredito, que é o conceito científico, né? Então, como é que o ser humano vai se apropriar de um conceito científico, e essa propriedade do conceito científico, então, vai desenvolver outras estruturas intelectuais em redes, em grupos, né? A diferença entre conceito científico no processo de aquisição e de aprendizagem, por exemplo, como a gente estudou, do ensino da física, né? Então, quando você se apropria de um conceito científico, você desenvolve um pensamento muito mais complexo, que facilita novas aquisições. A possibilidade também de operações intelectuais, quantificação, lógica, a multiplicidade de instrumentos, de técnicas, a ampliação do conceito de ZDP aplicada ao ensino da matemática, da lógica. Nós temos na UTF-PR um grupo de professoras que estuda especificamente a aprendizagem da matemática na vertente da teoria histórico-cultural. Então, como a matemática, como a lógica, como os conceitos científicos são formados, também é uma vertente bastante atual na pesquisa de Vygotsky, né? Da estrutura da obra de arte, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Andréa Vieira Zanella tem pesquisado e trabalhado bastante com a fruição estética, a estrutura da obra de arte, né? Importante lembrar também que psicologia da arte foi o primeiro trabalho de Vygotsky na área da psicologia, exatamente criado na área da psicologia, né? Então, pesquisas sobre a estética, sobre a sensibilidade, sobre o desenvolvimento dessa fruição na obra de arte, também são pesquisas contemporâneas, né? Porque a arte faz uma mediação emocional, né? Faz uma reação. Nós até publicamos um artigo sobre a catarse, né? A catarse na obra de arte, mostrando, né, essa fruição, né, essa reelaboração emocional que acontece através dessa reação estética, né, dessa apreciação da obra de arte. Acredito que a contemporaneidade também se concentra
nas pesquisas de linguagem, né, nos estudos de linguagem, sobre a mediação semiótica. Nós também temos um programa de pós-graduação na UTF-PR, que estuda a semiótica e também utiliza o referencial da teoria histórico-cultural, utiliza Vygotsky. Então, a mediação semiótica também é um tema bastante atual, né? Evidentemente, a formação do conceito, né? Como é que dá o conceito, o que acontece com o conceito, e o desenvolvimento, a relação entre pensamento e linguagem, continuam contemporâneos, né? A formação do conceito também é algo que a gente pesquisou há algum tempo, como é que se constrói esse conceito, e como é que se dá a relação entre pensamento e linguagem. Então, também são pesquisas contemporâneas que não estão no centro da preocupação, né? Dentro do campo CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, eu acredito que ainda a psicologia histórico-cultural ainda tem um papel muito grande a cumprir, né? E esse papel se dá na análise dos instrumentos, né? Na compreensão de que a tecnologia é uma produção social-cultural e que o uso de instrumentos tecnológicos afeta a subjetividade humana, né? Influenciam no desenvolvimento e influenciam na subjetividade humana. Então, há um papel muito grande a cumprir ainda, a teoria histórico-cultural, na aproximação com a epistemologia interdisciplinar proposta pelo campo CTS, né? O uso dos instrumentos tecnológicos, né? Qual é o efeito desses instrumentos tecnológicos no desenvolvimento humano. Outro aspecto que eu acho que é fundamental dentro, né, do aporte teórico de Vygotsky é o lugar, né, que Vygotsky disponibiliza para a educação, né? Então, dentre todos os autores que influenciam a educação, Vygotsky coloca o papel central do professor na mediação do processo educativo, né? E coloca o papel central da educação no desenvolvimento da criança, né? Então, a educação não é algo só que vai ser definido como um desenvolvimento artificial, né? Mas a educação pode influenciar todo o processo de desenvolvimento da criança, reestrutura as funções do comportamento, as funções psíquicas superiores, né? Então, nós temos assim uma multiplicidade de objetos de estudo na vanguarda, que vão procurando integrar os conceitos fundamentais da obra de Vygotsky e avançar no conhecimento, né? Percebemos, assim, estudos da teoria da atividade, né, da área da administração de empresas, por exemplo, utilizando a teoria, o suporte de Vygotsky, sobre as relações, interações sociais presentes no seio das organizações e da cultura organizacional, né? Nos estudos de cultura organizacional, estão utilizando muito o referencial de Vygotsky. Na sociologia, nós encontramos, na linguística, nós encontramos na cibernética, né? Na medida em que eles começam a pensar a semiótica, as redes neuronais, né? A complexidade de integração dos sistemas, né? No design, a partir da estética e da análise da reação estética e da obra de arte. Então, vejam, a diversidade de aplicação dos pressupostos teóricos de Vygotsky e a atualidade do seu pensamento nos convocam a buscar, né, avançar nesse conhecimento. Se ele nos legou uma obra inacabada, né, devido ao seu falecimento precoce, ele buscou uma psicologia concreta,
né, de um homem concreto. Ele buscou uma psicologia, um sistema teórico, que não fosse universalista, sectário, mas que compreendesse também a descoberta de outras áreas científicas, de outras áreas do desenvolvimento do conhecimento científico, né. Agora, então, eu queria colocar, assim, uma ideia, né, no estudo, uma frase de Vygotsky, que é uma frase da psicologia da arte, né. No estudo da tragédia de Hamlet, que compõe uma parte da psicologia da arte que nós estudamos este ano, né, ele escreve sobre a alma do espectador diante da trama apresentada. Então, Vygotsky diz, né, então imaginem a alma do espectador diante da trama apresentada de Hamlet. Mas esta imagem não cabe em palavras. Ela é a dor profunda e a mais íntima ferida da alma. Essa é a dor, é uma dor não articulada, não verbalizada, não anunciada. E continua. O trágico decorre dos próprios alicerces da existência humana. Sedimenta o fundamento da nossa vida. Medra das raízes dos nossos dias. É o trágico, o próprio fato da existência do homem. Esse é um texto instigador, né? E revela, então, essa condição, né? Muitas vezes, e está presente no mundo, né? No mundo concreto, né? Presente aí com a tragédia do Covid, né? Revelando o trágico da própria existência humana, da própria condição humana, anunciada na obra de Vygotsky, né? Mas a análise e interpretação da obra de Vygotsky não é isenta de críticas, ok? Nós temos, assim, muitos, né, embates, né, entre outras áreas, entre outras epistemologias. Mas é somente com a crítica, com o desenvolvimento crítico que a gente consegue produzir, né, novos significados para o trabalho de Vygotsky, que a ideia era construir uma psicologia geral, demarcar um caminho, né, uma visão de mundo, uma visão de homem, uma visão de sociedade mais justa, mais digna para todos. Então, a justiça social, a dignidade, o respeito às diferenças, tudo isso a gente encontra, esses valores éticos, a gente encontra nas obras de Vygotsky, né? Naquelas que a gente já tem acesso e nas outras que estão por vir, né? A gente espera aí em 2022 novas traduções, novas publicações de textos, né? Para continuar, então, nesse desenvolvimento, né? Nessa busca, né? De uma proposta de uma psicologia que contribua para a solução dos nossos problemas contemporâneos, que não são poucos, né? A gente tem visto aí, com o desenvolvimento da Covid, né, os efeitos do isolamento social, da depressão, do suicídio, né, enfim, síndrome de Burnout, né, mas é preciso esperançar, né, é preciso a gente compreender que o nosso encontro com o outro nos fortalece, né. Então a presença de vocês aqui nessa manhã comigo me fortalece. Eu gostaria também de dizer a todos que o grupo de pesquisa Tecnologia, Atividade, Subjetividade e Saúde está aberto. Quem quiser participar do grupo, sinta-se à vontade,
né? É um grupo de pesquisa, é um grupo de estudo, nós temos o grupo de leitura de Vygotsky também, como uma atividade extensionista, e o resultado da primeira conferência gerou um livro, o resultado da segunda, o outro livro, e a gente espera convidar todos vocês para que produzam, então, no conjunto, né, das mesas, dos debates, capítulos que a gente possa, então, desenvolver, né, o nosso trabalho, que é sempre coletivo, né, e que revela também a nossa intenção no desenvolvimento de futuros pesquisadores, futuros cientistas, né, que a gente tem percebido que o mundo precisa realmente desse pensamento complexo sobre a realidade, né, para combater esse terraplanismo, esse negacionismo, né, né, essa visão que tende a atravessar a pesquisa e o próprio desenvolvimento do conhecimento científico de uma maneira brutal, né? Essa brutalidade é evidenciada nos cortes, né? No investimento para ciência e tecnologia, né? Então, existe uma razão instrumental, né? Das raízes desse neoliberalismo aí, tentando fazer uma reestruturação das políticas educativas e de um Estado mínimo, recortando recursos da educação, recursos que, no meu entendimento, são fundamentais. Nós precisamos, então, estar na frente de batalha por um direito inalienável, um direito absoluto, um direito previsto na nossa Constituição, que é o direito à educação, né? E uma educação pública, uma educação de qualidade, uma educação gratuita, para que a gente possa desenvolver todo o potencial humano, né? Através desse acesso aos bens da cultura. Então, nós contamos com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, nesse espírito de defesa por essa educação, né? E agora a gente vai ter aí um momento político, né, nesse ano, um momento de críticas, né, ao espaço de aprendizagem. Então, vivemos, assim, às vezes até sem chão sobre como continuar a produzir conhecimento, né? Como continuar a lutar por uma educação pública, né? Nos sentimos muitas vezes coagidos, né? Mas precisamos valorizar essa posição, né? De que temos que cultivar a educação, temos que cultivar a justiça social, temos que descobrir o espaço mediado, aquilo que nos manifesta a nossa presença, a nossa estética, a nossa memória afetiva, e lutar por uma educação pela ciência, pelo desenvolvimento científico, para que todos tenham condição de ter uma formação profissional, né? Para que todos tenham condição de ter uma formação humana, né? Para que se materialize essa ideia, né, de desenvolvimento, de potencialidade, de igualdade, de irmandade, né? A educação é um direito de todos e para todos, né? E devemos afirmar, né, com a voz bem alta, aqui na educação não se mexe, né? O país precisa se desenvolver através do nosso melhor potencial, né? E esse melhor potencial humano só se desenvolve na produção histórica de uma subjetividade, né, construída e constituída, num processo contínuo de formação e desenvolvimento que tem que ser através da educação. Gente, então, era isso. Eu me coloco aí à disposição de vocês
busquei, então, fazer uma pequena apresentação do legado de Vygotsky. Conto com vocês, eu acredito que a teoria tem que se desenvolver a partir da pesquisa científica, a partir de pesquisadores engajados, né, que compreendam, né, ao mesmo tempo o inacabamento e a necessidade de desenvolvimento da própria teoria. Agradeço a presença de todos vocês e é isso. Diga, Leonor. Buen día. Buen día. Me gustaría felicitarte por tan excelente explicación de Vygotsky y tan adecuada en estos momentos, ¿no? Cuando decías que hablaba sobre el acceso diferenciado de la cultura, es algo que hemos visto aquí, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, cuando se sugiere que la educación sea virtual, pero no todo el estudiantado tiene la posibilidad de tener un ordenador ni tampoco acceso al Internet. Entonces, todas estas diferencias, ¿verdad?, son importantes de poder rescatar y de poder entonces dialogar sobre ellas. Felicidades. Yo he estado todo el tiempo con la cámara apagada, porque aquí tenemos la costumbre de apagar la cámara para que no se haga lento, ¿no?, el proceso de Internet. O sea, si no es costumbre de allí, pido disculpas, porque realmente, pero bueno, me ha gustado muchísimo y muchísimas gracias. Gracias, Leonor. Está hablando de Cataluña, de Barcelona, nuestra grande palestrante de la conferencia. Invita a todos a la ponencia que va a hacer, Leonor. Gracias por tu presencia, que es un encuentro que es muy importante porque nos fortalece. Seguimos juntos y la unión nos fortalece para que lutemos contra a desigualdade. O acesso à cultura tem que ser universal. As pessoas não podem estar em los sítios isoladas, solas e desesperançadas. Muitas graças, Leonor, por el aceite da invitação a participar da conferência. E temos outro palestrante, Yorkes. Muitas graças, Yorkes. Bom dia, obrigado pela abertura. Eu comecei muito tarde pela possibilidade que não temos aberta a faculdade até as 7h30, hora Cuba. Agora temos 2 horas de diferença. É muito difícil iniciar às 7 horas aqui. Pero eu tratei de começar o mais presto possível, ok? Muito obrigado. Agora, muito importante, professora, nós estamos aqui a tratar de resolver a problemática das diferenças com as possibilidades de ter a computadora em suas casas, nossos estudantes. Nós estamos a conformar pelos diferentes municípios e os povos, verdade? Os pequenos povos que temos em os municípios, os centros computacionais. Os centros computacionais têm a abertura gratuita para nossos estudantes. Eles, desde ali, podem fazer a entrada a nosso grande sistema, que é o sistema de interação, verdade? Com os professores, com as assinaturas, com as aulas, e ali eles podem salvar as informações e também podem trabalhar diretamente. É uma forma, mais ou menos, que o país está a buscar para minimizar as diferenças individuais. Gracias, Yorkes. Tenemos Cuba siempre con la creatividad y la originalidad y la práctica social, la constitución de la accesibilidad a todos los pueblos. Muchas gracias por tu explicación, Yorkes, y por tu participación en nuestra conferencia. Gracias. Gracias a todos. Agora invito a todos a las 10, ¿no, Lucas? Empezamos uma mesa redonda
espero que todos possam participar. Agradeço profundamente a participação de Gisele Oliveira. Muito obrigada a toda a equipe, Marilis, Evelyn, Lucas, Christopher, Paula, toda a equipe organizadora do evento. Sem vocês, nada disso teria sentido e nem significado, né? A conferência é nossa, está aí, aproveitem, participem. Muito obrigada e até já. Um abraço. Un abrazo. Mas eu não me deixar porque eu vou trabalhar. Ah, você quer que eu faça, Aline? Posso sujar? Quando que é só você almoçar fora, Aline? Não vai dar tempo. Eu tenho que chegar direto trabalhando.
colocou sal aqui? Já. Não sei se tá bom, mas acho que tá. Se precisar, eu ponho um pouco mais. E o legume aqui, será que dá tempo de congelar? Não, você não vai levar, não. Vai levar Não? só essa acho que vai dar bastante, olha. Vai dar bastante. Azeite aqui. Não tem problema, não. Pode fritar nesse azeite todo? Pode.